Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí. É uma parceria da professora Juliana Guerra com o curso ProAluno, um dos melhores cursos do Brasil, que oferecem cursos específicos para concurso. Nós somos o único curso do Brasil que está trabalhando de uma forma cuidadosa, carinhosa, personalizada para o concurso da SEMAR. Então, aproveite essa oportunidade que Deus te deu de estar aqui no curso ProAluno, de ter esse contato com a professora Juliana Guerra para tirar dúvidas, para aprender realmente tudo o que pode aparecer na tua prova sobre o direito ambiental. E a gente começa esse papo falando sobre o que é necessário saber para entender, na verdade, as leis ambientais, as resoluções ambientais mais importantes. Isso é muito importante você saber. Então, a gente vai fazer uma abordagem geral do direito ambiental para, finalmente, entrar nas normas mais importantes, nas resoluções que não devem deixar de aparecer na prova, tá bom? Então, a partir de agora, eu quero que você se desligue do mundo externo, foque somente na professora Juliana Guerra, com muita fé de que tudo vai dar certo, tá bom? Então, aqui, a gente tem conceito de meio ambiente. É muito importante saber qual é o conceito de meio ambiente, na verdade, para o conceito que está na lei. Porque meio ambiente tem diversos conceitos. Tem o conceito da biologia, tem o conceito dos estudantes de engenharia florestal, tem o conceito que o senso comum já fez, meio ambiente, a relação do homem com a natureza. Cada um tem o seu conceito de meio ambiente. Mas, para efeito de prova de concurso público, é muito importante levar o conceito que foi trazido com a Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 6.938 de 1981. Então, o que é que diz essa política a respeito do conceito? Vamos lá para o conceito? Conjunto de condições, olha só. Condições, leis, influências, interações de ordem, olha só, física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida, olha só, em todas as suas formas. Artigo 3º, muito importante levar para a prova. É o basicão, é a introdução, mas é importante gravar. Porque vai que tem uma questão que nem se aprofunda muito, só quer saber se você sabe o conceitinho de meio ambiente para a lei, como diversas questões de direito ambiental, que só querem saber o conceito de meio ambiente. Muito importante. Inclusive, eu quero logo te contar uma história. Toda vez que é prova de direito ambiental, é preciso saber os conceitinhos do início da lei. Toda leizinha de direito ambiental, toda norma ambiental, geralmente no início ela tende a trazer conceitos. Coincidente ou não, geralmente é no artigo 3º. As provas gostam dos conceitos. Então, em várias normas ambientais, como a Política Nacional de Resíduos Sólidos, como a Política Nacional sobre as Mudanças Climáticas, aparecem os conceitinhos no início. Outra coisa não, meu amigo. Mas os conceitos do início da política, você vai ter que levar. Tá? Imagina só, na Política Nacional do Meio Ambiente, que é como se fosse um marco, o nascimento do direito ambiental no Brasil, já que antes os recursos naturais não eram tratados de forma uniforme, né, igualitária. Antes da Política Nacional do Meio Ambiente, os recursos eram tratados de forma isolada, uma lei da água para cá, uma norma que tratava de mineração para lá. Então, a partir da Política Nacional do Meio Ambiente, é que esses recursos naturais foram considerados de forma igual. E é muito importante você saber até quais são esses recursos naturais. Porque muitas questões querem saber se você realmente entendeu que a Política Nacional do Meio Ambiente protege todos os recursos naturais existentes. E dentro dessa perspectiva, imagina só os conceitos importantes que uma política como essa traz. Então, mais do que nunca é importante gravar os conceitos quando o assunto é o quê? Política Nacional do Meio Ambiente. Só o conceito de meio ambiente, né, que aparece na política, conceito, quais são os recursos naturais, também é muito importante você saber, aparece na política, enfim, vamos lá. Dando continuidade, é preciso você saber
que o meio ambiente ele é um direito difuso. Questão de prova, olha, pessoal, isso aqui já é batido demais nas questões. É um direito difuso, uma vez que pode ser exercido por um e por todos, indistintamente, sendo seus maiores atributos a indeterminação, eu não sei quantas pessoas serão beneficiadas ou atingidas por um dano ambiental, e a indivisibilidade. O meio ambiente é um só, e a gente vai ver essa questão de unidade muito claramente no princípio da cooperação entre os povos, tá? No princípio da cooperação entre os povos, que diz que o meio ambiente não pode ser considerado separadamente em cada país, daí andar todo mundo no mesmo sentido. Dando continuidade, é importante saber que o meio ambiente é um direito fundamental, pois é básico e elementar para uma sadia qualidade de vida. Quem disse isso, quem trouxe essa ideia? O queridinho das provas. Olha, eu tenho poucas certezas na minha vida. Uma é que a professora Juliana Guerra um dia vai morrer, né? Como todo mundo, nós temos essa certeza. E outra é que se você vai fazer uma prova de direito ambiental, vai aparecer o xodózinho das bancas. Qual é o xodózinho das bancas? Artigo 225. E essa ideia de direito fundamental, ó, vem justamente aí no artigo 225. O que mais que é importante você saber? Eu acabei de dizer que a Política Nacional do Meio Ambiente trata todos os recursos ambientais. Ela traz, olha só, não existe mais a figura de alguns recursos de forma isolada, olha só, atmosfera, águas interiores, superficiais, subterrâneas também, os estuários também, mar territorial, não só o solo, mas o subsolo, elementos da biosfera, e fauna, e flora. Quantas vezes eu já vi essa questão, esse tema, aparecer nas alternativas? Olha só, quando o artigo 225 da Constituição Federal, o xodó das provas, que daqui a pouco a gente vai estudar ele com bastante calma, quando ele diz que protege o meio ambiente, que o meio ambiente é um direito fundamental, ele está dizendo que protege 4 tipos de meio ambiente. Professora, da onde você tirou que são 4 tipos? A maioria dos escritores de direito ambiental, inclusive a professora Juliana Guerra, que escreve obras na área ambiental, consolidaram o entendimento de que o meio ambiente deve ser protegido em 4 aspectos. Então, vamos lá para os aspectos. Olha só. Meio ambiente natural, meio ambiente artificial, o meio ambiente cultural e o meio ambiente do trabalho. Isso é tão importante, você entender essa separação de meio ambiente, que na verdade é tudo uma coisa só, né? O meio ambiente é um só, indivisível, mas é tão importante você entender esses 4 aspectos que nós vamos navegar. Nós vamos estudar em pormenores cada espécie de meio ambiente. Isso para que depois, no estudo das normas ambientais importantes para o concurso da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, você não tenha dificuldade de compreender a proteção ambiental, tá bom? Bom, meio ambiente natural, ele é composto por quê? Por elementos bióticos e abióticos, que existem independentemente da interferência do homem. Veja bem, fauna existe independentemente da alteração humana, flora, água, solo, perceba, elementos que existem mesmo em qualquer hipótese, independentemente do homem fazer a alteração, interferência ou não é verdade? E aí eu trouxe um exemplo mostrando aqui a nossa cidade, Teresina, Rio Parnaíba. Está aqui um exemplo clássico de um elemento natural que faz parte do meio ambiente natural. Existe, independentemente de o homem alterá-lo, de o homem interferir no Rio Parnaíba. O que é que ainda é importante saber sobre o meio ambiente natural? Olha só, eu disse que o xodózinho das provas seria estudado em pormenores. Na verdade, eu prometi para vocês que o artigo 225 teria que ser estudado em pormenores, não é isso? E o meio ambiente natural, olha só, ele é protegido de uma forma bem carinhosa, de uma forma inovadora, no artigo 225,
da nossa CF, da nossa Constituição Federal. Não é isso? Constituição Federal de 1988. Que é que diz, então, o artigo 225? Vamos entender a ideia, a cabeça desse artigo? Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Não é qualquer meio ambiente, hein? É o meio ambiente ecologicamente equilibrado, pessoal. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Olha só, é bem de uso comum, não é bem de uso especial, é isso? Do povo, essencial à sadia qualidade de vida. O meio ambiente está diretamente ligado à vida, à dignidade, à pessoa humana, impondo-se ao poder público e à coletividade. Olha só, impondo-se ao poder público e à coletividade também, gente. Olha só, a obrigação não é só estatal, a obrigação também é da sociedade de defender, de preservar. Para quem? É só para as presentes gerações? É só para as futuras? Não. Presentes e futuras gerações. Então, quais são as ideias mais importantes para se levar aqui da cabeça desse artigo 225? A primeira coisa, uso comum. Depois, quem é que deve preservar? Poder público e coletividade. Gente, chove de questões dizendo que é só o poder público, é só a coletividade. É os dois em parceria. São os dois em parceria. Defendendo e preservando não só para as presentes gerações, mas também para as futuras gerações. Ainda sobre o meio ambiente natural e a sua proteção no artigo 225. Para assegurar tudo isso que a gente acabou de ver na cabeça do artigo, incumbe ao poder público. O que é que o poder público deve fazer para tudo isso dar certo? Primeira coisa, ele deve preservar, ele deve restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. O que mais que ele deve fazer para assegurar o que está dizendo o início do artigo 225? Ele deve preservar a diversidade, a integridade do patrimônio genético do país e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e manipulação do material genético. A gente nota uma preocupação com o material genético aqui no inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 225. O que mais? Definir em todas as unidades da federação espaços territoriais e seus componentes a serem especialmente protegidos, sendo a alteração, olha só, a alteração e a supressão permitidas somente através de lei, olha só. Então, o poder público ele deve definir todas as unidades da federação, espaços territoriais protegidos. Aqui você vai lembrar, ó, a área de preservação permanente lá do novo Código Florestal, vai lembrar da reserva legal presente lá no novo Código Florestal, vai lembrar das unidades de conservação presente lá no Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Você ainda vai lembrar do bioma Mata Atlântica, que tem uma lei de proteção só para ela. Ótimo, ótimo. Depois de definidos espaços especialmente protegidos, olha só que é importante. A alteração desses espaços e a supressão, ou seja, para tirar esses espaços, serem retirados, isso só pode acontecer através de lei. Vedada qualquer utilização, é vedada, é proibido qualquer utilização que comprometa, que ponha em risco a integridade, a totalidade dos atributos, né, das características particulares daquela região que justificaram a proteção da área. Olha só, aqui eu gostaria de compartilhar uma notícia bem quentinha, que nem é tão quentinha assim mais, mas que é bem legal trazer como exemplo desse inciso 3. Veja bem, recentemente, um decreto expedido pelo Poder Executivo quis pôr fim a uma área de proteção denominada de sigla RINCA na região da Amazônia, tá? Na região da Amazônia. Isso gerou muitas polêmicas, pois a área estaria sendo extinta
através de decreto, o que levou diversos ambientalistas a se mobilizarem. Qual foi o argumento dos ambientalistas e qual foi o argumento da Justiça Federal ao suspender previamente o decreto? Olha só, alteração e supressão somente através de lei. Então, inciso 4º, aí diz o quê? Exigir na forma da lei para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do meio ambiente. Olha só, uma obra vai se instalar, ou então ela vai operar uma atividade, mas isso pode causar uma degradação. Que tipo de degradação? Uma degradação significativa. Presta atenção, pessoal, nas palavras. Estou falando de degradação, mas estou falando de degradação significativa. Eu estou dizendo que é qualquer degradação? Não. O artigo 225 está dizendo que é uma degradação pequena e, sei lá, irrisória? Jamais, né? Estudo prévio de impacto ambiental, antes desse tipo de atividade. Estudo prévio de impacto ambiental, que tem sigla, ó, EIA. Também aparece nas provas como EPIA, tá? Aparece nas provas como EPIA. Mesma coisa, tudo está se referindo ao estudo de impacto ambiental, que deverá se tornar público. Olha só, o estudo de impacto ambiental deve ser público. Deve ser público. Muita questão de prova dizendo que os administradores têm a opção de não mostrar para a sociedade o estudo de impacto ambiental. Já vi até algumas questões dizerem que não existe essa obrigação da publicidade em relação ao estudo de impacto ambiental, até porque ele é um estudo muito técnico, a população não ia entender, mas não importa. O estudo de impacto ambiental, ele vai sim se tornar público. O que não é obrigatório é ter audiência para discutir um resumo, um relatório de impacto ambiental, um resuminho do estudo de impacto ambiental. A audiência pública que não é obrigatória acontecer, mas se ocorrerem alguns requisitos, ela se torna obrigatória. A gente conversa sobre isso daqui a pouco. Por enquanto, guarda só a ideia que se vai acontecer a instalação de uma obra, ou então de uma atividade que pode causar uma degradação significativa, tem que haver estudo prévio de impacto ambiental. Dando continuidade aqui. O que é que o poder público ainda tem que fazer para assegurar o início do artigo 225? Ele deve controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco para a vida, para a qualidade de vida e para o meio ambiente. Promover a educação ambiental. Olha que importante. Educação ambiental em todos os níveis de ensino. Gente, presta atenção. Estou dizendo que é só ensino fundamental? Estou dizendo que é só ensino médio? Eu estou falando que é só ensino superior? Não, em todos os níveis. E a conscientização pública para a preservação do meio ambiente. Olha só. Quem é que deve promover aqui a educação ambiental? Preste atenção. Quem é que deve promover a educação ambiental? Poder público. A gente acabou de dizer que tudo que a gente está vendo aqui nesses incisos são obrigações do poder público para fazer valer o início do artigo, a cabeça do artigo 225. Tá? Muita questão de prova, eu já vi até questão de prova dizer que é um dever comum da sociedade e do poder público promover, educação ambiental. Gente, a sociedade não tem a obrigação de promover educação ambiental. Nós somos contribuintes e as nossas contribuições, os nossos tributos, devem voltar em forma de educação ambiental. A sociedade não está obrigada a oferecer educação ambiental.
Já vi questão também dizendo que a obrigação é só da coletividade, um absurdo. Um absurdo. Esse é um dever do poder público. Proteger a fauna, olha só o que o poder público ainda deve fazer, proteger a fauna e a flora. E é proibido, vedado, na forma da lei, práticas que coloquem em risco a função ecológica, provoquem a extinção das espécies, submeta os animais à crueldade. Ok. Parágrafo 2º. Aquele que explorar recursos minerais que têm muito impacto ambiental e por isso vive aparecendo nas provas, fica obrigado a recuperar o meio ambiente. Olha, gente, quem explorar recursos minerais não tem a opção. Questão de prova, fique obrigado a recuperar o quê? O meio ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão público. Então, quem é que vai exigir essa solução para a área degradada? É o órgão público ambiental, que for responsável pela área onde ocorreu o dano ambiental. Ok. Parágrafo 3º. As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas. Estou dizendo que é só pessoa física? Não. Estou dizendo que é só pessoa jurídica? Não. Quem é que pode causar dano ao meio ambiente, então? Tanto pessoas físicas, quanto pessoas jurídicas, como, por exemplo, as empresas. Cuidado! A maioria das questões que versam sobre o parágrafo 3º dizem que só as pessoas físicas podem causar danos ambientais, tá? Sanções, elas ficam submetidas a quê? Tanto pessoas jurídicas como físicas. Sanções penais, esfera criminal, né? Administrativa, né? Administrativa. Isso tudo, independentemente de ter que reparar os danos causados. Quando eu digo reparar os danos causados, você vai se lembrar da esfera civil. Não é isso? Esfera civil, indenização em dinheiro, quer dizer, essas 3 responsabilidades, o infrator do meio ambiente pode pagar ao mesmo tempo na esfera criminal, não é isso? Na esfera administrativa, isso tudo independentemente de ter que pagar em dinheiro, Mas não se preocupa com isso, com você, porque nós vamos ter uma aula específica para trabalhar cada responsabilidade. Então, eu vou abordar com muito carinho, te dizendo só o que cai, só direto ao ponto. Tudo que eu estou dizendo é importante, não estou enrolando, tá? Então, a gente vai direto ao ponto. Por isso, muita atençãozinha aqui, para não perder nenhum detalhe da aula, tá? Continuando. A floresta amazônica, aqui é outro queridinho de prova, né? Parágrafo 4º, outro queridinho da prova. Na verdade, o 225 ele é o xodó das bancas. Eu não sei nem dizer o que é mais importante. Afinal, o artigo é bem explorado nas provas. Mas o parágrafo 4º também mostra uma tendência de aparecer. Aí, o que é que gosta de cair do parágrafo 4º? Olha, gente. O parágrafo 4º, ele traz uma lista de biomas protegidos e com status de patrimônio nacional. Então, quem é que, para a Constituição Federal, ganhou o título de patrimônio nacional? Quem foi que ganhou? A Floresta Amazônica Brasileira ganhou. A Floresta Amazônica Brasileira ganhou. A Mata Atlântica ganhou esse título. Tem aluno da professora Juliana Guerra no presencial, por aí, que já colou até esse parágrafo, os biomas que têm estado de patrimônio nacional na parede. Se você quiser, fique à vontade, tá? A Serra do Mar, o Pantanal Mato Grossense e a zona costeira. Então, a utilização desses biomas, ela deve acontecer dentro das condições que assegurem que dê tudo certo, a proteção do meio ambiente, a preservação do meio ambiente. Inclusive, quanto ao uso dos recursos naturais. Veja bem, os enunciados que cobram esse parágrafo costumam dizer que o cerrado é patrimônio nacional. Eles inserem aqui dentro do parágrafo 4º biomas que não têm o estado de patrimônio nacional, como cerrado e pampa.
Aí você me pergunta, professora Juliana Guerra, quer dizer que o cerrado não deve ser preservado? O que a senhora está querendo dizer é que Pampa não deve ser preservado. É isso mesmo que eu entendi. Tem nada a ver, pessoal. Pessoal, não tem nada a ver. O cerrado ele deve ser protegido mesmo porque o início do artigo 225 já disse que o meio ambiente deve ser preservado, já que é um bem de uso comum e essencial à sadia qualidade de vida. Agora, acontece é que status de patrimônio nacional não tem, eu não concordo. Mas foi assim que os nossos legisladores pensaram. Dando continuidade, o que é que a gente ainda precisa saber aqui? Parágrafo 7º. Gente, eu não queria dar aula sobre o parágrafo 7º, recentemente inserido no artigo 225 da nossa Constituiçãozinha Federal. Olha só. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º desse artigo, quando diz que os animais não serão submetidos à crueldade, não se consideram cruéis. Não é cruel submeter os animais às práticas desportivas que utilizem animais. Aqui você pode entender que o artigo está dizendo que não é cruel a vaquejada, a tourada, rodeio, desde que sejam manifestações culturais. Ou seja, se for manifestação cultural, releva-se aí a crueldade com os animais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 desta Constituição, que fala lá do meio ambiente cultural, tá? Registradas como bem de natureza imaterial, integrante do patrimônio cultural brasileiro, devem ser regulamentadas por lei específica, que assegure o bem-estar dos animais, que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Tudo bem, né? Aqui foi uma tentativa de que a sociedade entendesse que a Constituição Federal do Brasil veda as práticas cruéis com os animais, não é verdade? Mas que, se for dentro de uma prática desportiva que já é consolidada como a cultura do país, isso vai ser relevado aqui pelo parágrafo 7º. Pelo parágrafo 7º. Recentemente, no nosso país, nós tivemos uma série de manifestações contra e a favor das vaquejadas, dos rodeios, que deram ensejo à edição do parágrafo 7º. Eu não concordo com esse parágrafo, porque eu acho que não existe meio termo, não existe dispensas, não existe exceções quando o assunto é crueldade com os animais. Mas nós temos que respeitar a vontade dos nossos representantes. Olha só, meio ambiente artificial é composto por bens tangíveis ou intangíveis de criação de quem? Do homem, não é verdade? Mas esses bens, tangíveis ou intangíveis, que o homem criou, eles não formam o meio ambiente cultural. Eles não têm nada a ver, na verdade, com cultura, com o meio ambiente cultural. Mas eles foram, sim, criados pelo homem. Eu estou falando de meio ambiente artificial. Por exemplo, uma casa que acabou de ser construída, um prédio, verdade? O que é que a gente tem que estudar aqui dentro do contexto de meio ambiente artificial? Olha só. A política de desenvolvimento urbano, executada pelo poder público municipal, olha só, o município cuidando da zona urbana, conforme as diretrizes gerais fixadas na lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade. Então, a cidade deve cumprir uma função social e garantir o bem-estar dos seus habitantes. É a Constituição Federal dando uma função social à cidade, dando uma função social aos bens criados pelo homem. Parágrafo 1º. O plano diretor aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para as cidades com mais de 20 mil habitantes, com mais de 20 mil habitantes, não é 20 mil habitantes, é mais de 20 mil habitantes. É um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Então, os municípios para preservar o meio ambiente, para dar tudo certo com o uso adequado do solo, os municípios que tiverem mais de 20 mil habitantes deverão instituir um plano diretor, que é aprovado por quem? Pela Câmara Municipal. E aqui, ó, um instrumento básico, inclusive as propriedades urbanas
cumprem a sua função social quando respeitam o plano diretor do município. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. Foi o que eu acabei de dizer, não é isso? As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com prévia e justa indenização em dinheiro. Pessoal, muito importante o parágrafo 3º, olha só. Pode ocorrer simplesmente desapropriação, coisa que muitas questões dizem que não pode acontecer desapropriação dos imóveis, porque a moradia é um direito fundamental, a propriedade, tudo bem, a propriedade pode ser o direito inerente ao homem, mas tem restrições. E a restrição é o cumprimento da função social. Aí o que é que acontece? Existe o quê? Uma indenização em dinheiro. Pode ocorrer uma indenização em dinheiro. Dando continuidade aqui. O direito fundamental de propriedade só é garantido pelo Estado se a mesma respeita a sua função social, Então, a propriedade urbana, quando é que ela cumpre a sua função social? Respeitando as normas ambientais e cumprindo o plano diretor do município, não é verdade? E a propriedade rural cumpre a sua função social como? Atendendo aos requisitos positivados no artigo 186 da Constituição Federal. Tem que atender todos os requisitos que estão lá ao mesmo tempo. É simultaneamente a expressão que tem no artigo 186. Meio ambiente artificial, né? O que é que diz aqui o artigo 5º? Olha, que eu acabei de falar, que tem restrições o direito de propriedade, olha só. É garantido o direito de propriedade, ó. É garantido o direito de propriedade, muito bem. Mas a propriedade, ela deve atender, ó, a sua função social. Já pensou uma propriedade que realiza queimada todos os dias? Como é que vai ficar a vida do bairro? Como é que vai ficar a vida da cidade? Não é verdade? Não pode. O artigo 36 do Estatuto da Cidade diz que uma lei municipal vai definir, né? Empreendimentos e atividades que são privadas ou públicas em área urbana, que vão depender de quê? De estudo de impacto de vizinhança, para poder conseguir o quê? Licença, autorização, para quê? Para construir, para ampliar, para funcionar. E quem é que vai decidir sobre isso? Ó, poder público municipal. Cuidado que estudo de impacto de vizinhança não é estudo de impacto ambiental. Não é estudo de impacto ambiental. A gente vai ter uma aula só para falar do xodó, de outro xodó das mangas, que é o estudo de impacto ambiental, tratado na resolução número 1 do CONAMA, de 1986. A ideia agora é entender o estudo de impacto de vizinhança, aí como um instrumento que o município vai ter para fazer a preservação, a proteção ambiental no âmbito da cidade. O plano diretor, aprovado por lei municipal, é o instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana, como a gente acabou de ver. O plano diretor é parte integrante do processo de planejamento municipal, dentro dos planos, devendo o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e o orçamento anual incorporar diretrizes e prioridades nele contidas. O plano diretor deverá englobar o território do município como um todo, não é só uma parte, a lei, e instituir o plano diretor deverá ser revisto. Olha a questão de prova, ó, pelo menos, ó, a cada 10 anos, não é a cada 8 anos, não é a cada 15 anos, não é a cada 20 anos, como algumas alternativas insistem em dizer. Veja bem, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais vão garantir o quê? Audiência pública, debate com participação da população,
e de associações representativas, como, por exemplo, as ONGs, dos vários segmentos da sociedade. A publicidade quanto aos documentos e informações produzidas. Publicidade. E o acesso de qualquer interessado, olha só, o acesso dos interessados aos documentos e informações produzidas na ocasião. Muito importante saber disso, sobre a elaboração do nosso plano diretor. O plano diretor é obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes. Presta atenção que algumas alternativas dizem que que com 20 mil habitantes, o plano diretor já é obrigatório. Mas o plano diretor tem que ter mais de 20 mil habitantes. Cuidado. Integrantes de regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, cidades que integram regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, onde o poder público municipal pretende utilizar os instrumentos que estão lá no parágrafo 4º, artigo 182 da Constituição Federal. Meio ambiente artificial. Olha só. Vou voltar aqui um pouquinho, continuando o artigo 41. O que é que diz aqui? O plano diretor é obrigatório também para cidades que integram áreas de especial interesse turístico. Então, aqui a gente vê que uma cidade, como o município da Serra, como o município de São Raimundo do Nonato, que tem um interesse turístico notório, município de São Raimundo do Nonato, que tem um interesse turístico notório, deve ter o quê? Plano diretor. Cidades que estão obrigadas também ao plano diretor, que estão inseridas na área de influência de empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito regional, não é municipal, não é regional ou nacional, incluídas no Cadastro Nacional de Municípios, que tem áreas susceptíveis à ocorrência de deslizamento, pode ocorrer deslizamento de grande impacto, inundações bruscas, processos geológicos, hidrológicos ou correlatos. Olha só, ainda sobre o meio ambiente artificial, que é importante você levar para a sua prova. O plano diretor deverá ter no mínimo, isso é o mínimo que um plano diretor tem que ter, ó. É o mínimo que um plano diretor tem que ter. A delimitação das áreas urbanas, ó, tem que delimitar as áreas urbanas, que nessas áreas urbanas é onde pode ser aplicado o quê, ó? Parcelamento, edificação, utilização compulsória, considerando a existência de infraestrutura e de demanda para a utilização. As disposições requeridas pelo artigo 25, 28, 29, 32 e 35, sistema de acompanhamento e controle, o que mais que tem que ter? Né? Somente isso, professora Dina Guerra. Ok. Artigo 42. Gravar aí. Gente, agora a gente chega em um ponto muito importante da nossa aula, que é a hora de falar sobre o meio ambiente cultural. Um ponto muito forte no estado do Piauí e que pode ser bastante explorado no concurso da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, que fala aí do meio ambiente cultural, e a gente tem uma cultura muito forte. A gente tem diversas cidades que têm uma cultura muito forte. Nós temos, na verdade, uma cidade denominada São Raimundo do Nonato, que é responsável por abrigar muita cultura, inclusive registra a cultura do homem pré-histórico. O meio ambiente cultural é formado por bens materiais ou imateriais, feitos pelo homem, e fazem parte do patrimônio cultural, uma vez que se referem à identidade ou memória de grupos sociais. Estes bens possuem valor o quê? Histórico, paisagístico, arqueológico, ecológico, científico ou paleontológico. Por exemplo, uma casa tombada, o acarajé, capoeira, também é um exemplo de bem cultural. Veja bem, o artigo 216 é bem claro, a nossa Constituição tratou. Constitui o que é que forma o patrimônio cultural brasileiro, os bens de natureza material e imaterial, tomados de forma isolada,
individualmente ou então em seu conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória de diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nos quais se inclui formas de expressão, modos de criar, de fazer, de viver, criações científicas, artísticas, tecnológicas, as obras, os objetos, documentos, edificações, demais espaços destinados às manifestações artísticas, artístico-culturais, os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. Como não encaixar aqui o Parque Nacional Serra da Capivara, não é verdade? O poder público, com a colaboração da comunidade, é o poder público sozinho? Não, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro, por meio de quê? De inventários, de registros, de vigilância, tombamento e desapropriação, e de outras formas de acautelamento e preservação. O que é que a administração pública tem que fazer, de acordo com a lei? Tem que gerir documentação governamental e providências para franquear consulta a quantos dela necessitarem. A lei tem que estabelecer formas de incentivar a produção e o conhecimento de bens e valores culturais. De vez em quando, alguns ambientalistas se manifestam por mais recursos e alegam esse parágrafo 3º aqui, olha só, para que o poder público, através da lei, incentive mais a produção e o conhecimento dos nossos bens e valores culturais. Os danos e ameaças ao patrimônio cultural devem ser punidos na forma da lei. Ficam tombados, olha só, tombamento, um importante instrumento de proteção do meio ambiente cultural. Os documentos e os sítios detentores de reminiscências históricas dos antigos quilombos. Como eu já falei, o tombamento é uma das mais utilizadas formas de proteção do patrimônio cultural tangível. O registro também é muito utilizado, o acarajé é registrado, o frevo é registrado. E é muito importante saber que, finalmente, com a Lei 12.346 de 2010, foi aprovado o Plano Nacional de Cultura, tá? Gente, o meio ambiente do trabalho, ele diz respeito à proteção ambiental do ambiente de trabalho, onde o empregado deve ter as condições, empregado, deve ter as condições mínimas ideais para realizar as suas atividades sem danos à saúde, olha só. É tanto que o artigo 200 diz que o Sistema Único de Saúde, o próprio Sistema Único de Saúde, é que deve proteger o meio ambiente. Que dentro desse meio ambiente tem o meio ambiente do trabalho, né? Sistema Único de Saúde aí, protegendo o trabalhador. Que é que forma o meio ambiente do trabalho, então? Que é que forma o meio ambiente do trabalho, então? Todos os bens que são usados para quê? Para o exercício digno e seguro da atividade laboral, para que o trabalhador possa executar suas atividades de maneira digna e segura. Nesse caso, para dar tudo certo, as normas de segurança e medicina do trabalho devem ser respeitadas. Galera, a gente se encontra na próxima aula. Vamos falar de diversos temas importantes para a sua prova. Não perca, venha com toda fé, venha com todo amor. Eu tenho certeza que se você levar a sério esse processo, pegar cada detalhe que a professora Juliana Guerra está te passando, sem dúvida alguma, você vai gabaritar o direito ambiental na SEMAR Piauí. Boa sorte, bons estudos e vamos com Deus no nosso coração. Tchau, até a próxima.